Bem, iniciei a gravação, tá, pessoal? Acabou de entrar mais dois. Não, só aparecem 5. Para mim aparece o compartilhamento de vídeo foi desabilitado pelo administrador. Eu desabilitei? Pode ser. Aparece isso também. O compartilhamento de vídeo foi desabilitado pelo administrador. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Apareceu para mim. Vocês estão sabendo, então, que estão sendo gravados, tá? Mesmo que todos vocês estão sem vídeo. Tá, agora entrou bastante gente. É a primeira vez que vocês estão usando essa plataforma, pessoal? Sim. É a minha? Tá, vamos lá. Ainda tem muita gente faltando. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em 14, né? O Cássio tá no lobby, diz aqui. O que é tá no lobby? Vamos ver. Sérgio, Patrick, Jones. Será que eles estão com dificuldade de entrar lá no grupo? Boa sorte a todos. O Gabriel Sander está com problema. Vou botar o link para ele de novo. Eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo, ver se funciona a câmera. Tá, eu também. Quem é que tá fazendo isso? Quem é que falou que vai tentar? Pessoal, tem assim, ó. Eu vou botar um print lá na tela de vocês, para vocês ajudarem. Conseguiram? Não. Não? Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Boa sorte. Acabei de ver a Kelly. Ah, agora foi. É a primeira vez de todas das duas turmas? Vocês usaram com algum outro professor ou com outra plataforma? Eu nunca. Usamos o Zoom. O Zoom, com qual professor? Com o professor de ateliê, o Alessandro. Tá. Então, a primeira recomendação, pessoal, primeiro confirmando, assim, tá todo mundo me escutando? Alguém não tá conseguindo me escutar? Eu escuto. Então, a recomendação que a gente teve, até falando então sobre esse processo da semana passada, que a gente acabou não tendo uma aula online, né, uma aula à distância, e o Alessandro acabou tendo, é que a gente estava nesse processo de se adaptar e qual plataforma que a gente ia usar, qual software, como é que ia ser. E a primeira recomendação foi que a gente usasse o Zoom, depois mudou para que a gente utilizasse, então, o Teams, tá? E vai ser essa plataforma que a gente vai utilizar, tá? Eu estava esperando interessar um pouquinho mais dos alunos para explicar, mas já vou antecipando para vocês. A nossa recomendação é que a gente utilize essa plataforma para a gente ter, no período das aulas, a gente ter disponibilidade. Todos os professores vão disponibilizar o seu material e vão ministrar a aula. A aula fica gravada para todos os participantes. Depois vocês conseguem acessar pela conta de vocês. Fica no Streams da Microsoft, fica em nuvem, tá? Vocês podem acessar a aula. Por isso que é importante, vocês já estão sabendo, já avisei para alguns entraram depois. Tem alguém que tem um cachorro aí. Eu já ia É verdade. Quem está com cachorro, silencia aí o microfone, por favor. Depois, quando for falar alguma coisa, é só desativar. Tem no centro, assim, do seu monitor, tem o vídeo, desativar câmera ou ativar, e tem ativar mudo ou desativar mudo, tá? Então, a pessoa que está com problema com cachorro aí, não me importa, mas é só para não ficar incomodando os colegas aí, que eu estou ouvindo o latido. E avisem em casa, né, que vocês estão em aula, para não ter ninguém aí, alguém Sim. entrando, gritando aí na aula.
Bem, pessoal, eu acho que eu vou começar a aula, deixa eu ver, 10 minutos. Vamos ver quantos integrantes a gente já tem aqui. 22, que maravilha, né? Tá. Vou tirar até um print disso. O Sérgio, que ainda está com problema para entrar. Ah, 24. Vamos ver aqui. Tá, não tem mais ninguém no lobby. Eu acho que os alunos que iam participar estão todos aí. Quem chegar, chegou atrasado, tá? Vamos começar a aula, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a participação desses 24 alunos e fazer um convite que vocês têm mais colegas que talvez não estão sabendo ou estão com dificuldade, que vocês entrem em contato com eles e expliquem que é uma plataforma que a gente vai utilizar. Essa Teams não vai ser só para as minhas disciplinas. Todas as disciplinas que vocês estão fazendo vão ser agora nessa modalidade. Por enquanto em que a gente está em quarentena, né? Tendo esse distanciamento obrigatório. Tá todo mundo me escutando bem? Sim. Sim. Eu não sei porque ficou o Marcelo assim aparecendo para mim. Oi, Marcelo, tudo bom? Pessoal, com a tela do Marcelo tem divide a tela contigo. Quê? Pessoal que habilitou a câmera, divide a tela contigo. Então tá, então desabilitar a câmera. Beleza. Obrigado, Gabriel, pelas dicas. Se for muito necessário, eu mostro o meu rosto para ti, mas se tiver de vir não, eu tô com saudade de vocês, mas não se faz necessário. Só ver os nomezinhos de vocês aqui pequenos. Pronto. Bem, pessoal, eu preparei um material, ele era, como a gente não sabia que plataforma que a gente ia usar, como é que iam ser essas aulas, eu preparei um material que ele está no YouTube e eu acabei tirando há pouco do público e deixando só para vocês conseguirem ver. Vou compartilhar agora o link para vocês, tá? E vou pedir, eu vou passar aqui no vídeo que depois vocês assistem, eu não sei como vai ficar a qualidade desse vídeo sendo espelhado. Talvez vocês todos estão com o WhatsApp aberto? Sim. Tá. Eu vou passar aqui ao mesmo tempo espelhando a tela do meu computador, tá? E eu acredito que ele vai ficar com pior qualidade e ao mesmo tempo vou passar o link lá pelo WhatsApp. Quem preferir vai clicar e vai abrir no YouTube e assistir direto por lá. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, né? Tá. Então, o primeiro ponto é dizendo assim, foi inusitado para mim, inusitado para os outros professores. A gente está assim trabalhando muito mais do que quando estava trabalhando presencial, porque a gente teve que adaptar com softwares novos, se adaptar com plataformas novas. A gente não trabalha dando aula para EAD, eu nunca dei, então, os colegas professores da arquitetura nunca deram também. Então a gente desconhecia como trabalhar os nossos conteúdos, as nossas estruturas das disciplinas nesse modo, tá? Então eu estou querendo agora narrar nessa introdução da aula que é o que esse momento, né, que é um momento de choque, de medo, de aprendizado, que não é só com vocês também, mas para nós professores está sendo de
muita expectativa, muita insegurança, muita mudança, tá? E a gente está trabalhando para manter a qualidade das aulas o melhor possível, tá? A gente tem conversado, feito reuniões entre nós e os professores da arquitetura só, e com o NES e com o pessoal da engenharia, tá? Então a gente está com diversas reuniões e procurando um professor auxiliar o outro, né? Vocês ainda contam, eu vou até assim, né, me colocar junto, mas tendo muita dificuldade, com professores que conseguem se adaptar a essas novas tecnologias. Eu imagino a dificuldade de professores mais antigos com isso, para fazer isso, tá? Então, o primeiro ponto é levem em consideração isso, tá, pessoal? Levem em consideração que a questão assim, ó, as dificuldades que estão surgindo, a gente está tentando sanar, tá? Outro ponto, eu sei o quanto vai ser difícil para alguns de vocês acesso à internet. Eu não sei se alguém teve que se isolar, essas questões, tipo, a internet anda mais ruim porque está todo mundo acessando, né? Então, eu sei que até os exercícios também, o acompanhamento de perto, vocês vão ver até no vídeo que eu gravei, eu falo sobre isso. Sempre busquei um contato, uma aula presencial, né? Mas, dado o momento, é isso, pessoal, fazer uma aula de distância e tentar que ela seja a melhor possível. Tá? Acredito que da forma agora como chegou, que é essa do Teams aqui, vai ser o mais próximo da sala de aula, porque como eu conheço todos vocês, a gente vai tentar colocar as dúvidas. Eu sei que eu não vou conseguir passar perto nos grupos. A atividade que a gente estava prevendo para essa disciplina, que era utilizar o software, fica no momento em stand-by, tá? Porque não consigo assessorar os computadores de vocês, não consigo assessorar os grupos ao mesmo tempo, né? E aí tive que repensar e reestruturar essa disciplina, tá? Contando assim para vocês um pouco, então vou fazer uma breve introdução aqui para vocês do que é esse novo momento da disciplina, tá? Dado a mudança que a gente teve que pensar e estruturar para a disciplina, eu reestruturei ela numa seguinte forma, tá? Ela vai combinar a parte teórica principal aqui que eu vou dando para vocês. A gente vai ter uma parte de discussão e reflexão, tá? Vai ser como vai ser divididas as aulas. E a parte prática, vocês vão ter que desenvolver em casa, tá? E sempre ao final da aula, então, vocês vão colocar as dúvidas que vocês estão para mim tentar assessorar, tá? Procurei, então, trabalhar da mesma forma como está sendo para mim, que vocês trabalhem com edição de imagem e montagem de filme, tá? Coisas que vocês poderiam trabalhar na casa de vocês, tá? A edição de imagem pode ser Photoshop, pode ser Paint, pode ser Corel, Illustrator, pode ser o próprio PowerPoint que vocês conseguirem montar, tá? Para narrar o trabalho que vocês vão fazer, e eu vou explicar ele mais adiante, tá? Mas acho que é mesmo falando. Eu achei que era algum aluno falando. E eu vou tentar, assim, pessoal, para não ficar uma loucura, eu falo e depois vocês me dão um sinal aí, façam um sinal. Professor, posso falar? E aí eu paro, mas vou tentar fazer isso no final da aula, aberto para que você entre as discussões, tá? Então, para não ficar todo mundo falando, eu sei que eu posso silenciar vocês aqui, não quero fazer isso, tá? Eu tenho esse controle. Então, contando mais um pouquinho para vocês. Como é que vai funcionar? Vocês vão acessar lá pelo AVA. Hoje eu vi que o Gabriel disse que estava com problema para acessar o AVA, né, Gabriel? Pois então, mas foi rapidinho e já acabou. Tá. Então vai ser o acesso lá pelo AVA, vai ter esse link, e toda segunda-feira, das 19 às 21, às 22, desculpem, vai estar disponível esse nosso horário, tá? Em que a gente vai ter uma parte teórica e depois a gente vai discutir. Não vai ser preciso ficar até as 22, só para contar para vocês, para ganhar a presença, tá? A plataforma aqui, ela já me dá quem está presente aqui, as presenças. Estão vendo aqui, ó, no momento, 28 pessoas, por exemplo, tá? E essas pessoas que acessaram, vai automaticamente para elas, vai ir um acesso a essa aula que eu estou gravando. No caso, a gente já tem 36 minutos de aula, tá? E aí vocês podem enviar alguma dúvida relacionada nesse material.
tá em discussão como que a gente vai, outras formas talvez da gente disponibilizar esse conteúdo. É como vai dar aulas muito grandes e material muito grande, fica difícil para os professores trabalharem em pós-edição, edição e enviar para vocês de outra forma. Mas só na plataforma Stream da Microsoft vocês têm acesso e vocês vão receber o link por e-mail. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim. Sim. Entendi. Tá. Uma vez dito isso, eu vou passar o link lá para vocês no WhatsApp, tá? E vou passar o espelhamento da tela aqui para vocês. Esperem um pouquinho. Tá indo agora. Eu peço que algum aluno solidário confirme se deu acesso ao vídeo lá. Eu mandei o link no grupo do WhatsApp. Sim, está recebendo o link. Já começou a rodar? Pessoal? Para mim aparece, este vídeo é privado. Para mim É, também. pra mim também. Tá. Vídeo disponível, é privado. Pra mim também, aparecendo vídeo privado. Então eu vou desprivar ele, tá? É que eu tive que privar ele. Então nessas dificuldades de mexer com os vídeos, eu montei um vídeo que recolheu partes de filmes e coisas, e eu depois botei no YouTube, tá? Postei esse meu vídeo, essa minha aula no YouTube. E aí eu recebi uma mensagem que estavam me questionando por direitos autorais. Fiquei nervoso, vocês imaginam. E daí eu tive que desprivar o vídeo. Eu tive que ele era público. Aí eu botei ele privado para não ficarem me incomodando. Era uma da Universidade de Toronto e uma coisa de filmes, tá? Então eu fiquei super nervoso. Eu peguei e aí ele era público, privei ele, tá? Então eu vou desprivar ele agora. Vocês acessem ele e eu vou ver a forma como eu consigo trabalhar isso, porque eles questionaram a questão de remuneração, alguma coisa do tipo, e eu não consegui nem ver. Isso foi ontem, tá? Que aconteceu. Então eu ainda não consegui nem ver as questões legais para isso, tá? Porque eu botei parte desses filmes para a gente destacar aqui na aula, tá? Eu vou desprivar ele agora aqui. Deixa eu desprivar ele. Eu queria conferir isso com vocês. Vamos lá. Então, Não dá para te compartilhar no Google Drive? ficou enorme. Deixa eu botar aqui. Eu não vou ter espaço no Google Drive se eu for compartilhar todas. No YouTube, peraí, deixa eu botar aqui. Só um pouquinho. Chegando aqui, pessoal. Tá, pera aí. Visualizações 4, ó. Eu tive 4 visualizações desse vídeo. 2 foram para me dizer que eu tinha que... 2 foram minhas e as outras 2 foram o pessoal que me pegou. Pera aí. Vai lá. Público. Publicar. Feito, pessoal. Tentem agora. Vou lá. Agora Sim, deu. está funcionando. Tá, então tá. Então, pessoal, agora eu vou pegar, vamos ficar todo mundo em silêncio. Eu vou espelhar a tela, tá? Espera aí. Eu me lembro que eu vim da Cruz Juliana, eu passei vindo de Rio Grande, né? Passei por final. Se eu não me engano, quarta, quinta, acho que não me lembro também agora.
Eu passei aí. Semana agora que eu passei. Pessoal, desliguem os seus áudios e os seus vídeos por enquanto, para vocês só assistirem a aula, depois vocês participam. E o Altinho Branco, a semana toda aí. É quarentena. Eu estou indo. Pessoal, continuando, por que trazer então a Jane Jacobs, trazer o Moles, trazer a próprio Cidadão Kane, por que Nova York, né? A gente traz Nova York como esse exemplo notável, essa exuberância
da vida metropolitana, os seus arranha-céus, a pluralidade de pessoas, gente de toda parte do mundo, uma multidão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito de multidão. E aí, já no documentário, nos traz assim, a questão da década de 30, a crise, né, que vai ter, então, doença, miséria, condições péssimas de vida em Nova York. E aí tem um movimento progressista, né? Dentro desse movimento progressista que está a figura do Robert Moses. Ele, então, os primeiros trabalhos dele, ele buscou desenvolver parques públicos, praias, para toda a comunidade, né? Trazendo essas melhorias na cidade. Melhorando a vida de todas, não só os que tinham dinheiro, tá? Não só. Então, esses assentamentos irregulares, para ele, tinham que ser limpos. Aí vai vir um pouco uma concepção de urbanismo que ele tinha, que era de higienização, né? Ele entendia isso como uma degradação da cidade. Então, vai rever, então, até a própria lei de cortiços. Ele vai tentar resolver para ele o problema da cidade, seria começar do zero. Melhor é começar do zero. Varrer as coisas, levando com isso coisas importantes juntos, tá? E nisso vai começar já a vir a crítica da Jane Jacobs, que em 1934 está em Nova York, na Greenville, e andando pelas ruas, né? E admirando essas ruas, as diferenças, os acontecimentos que tinham nessa cidade, né? Os espaços, como ela coloca, para todo tipo de pessoas, é um encantamento para ela. Ela então está vivendo essa alma de Nova York, uma comunidade de pessoas, tá? Como o pós-guerra, o documentário vai trazer isso, tem o florescimento da cidade moderna, com torres e vias expressas, uma cidade eficiente, racional, a pureza moderna, né? Então, se intensifica o urbanismo modernista, né? E vai, então, principalmente focar a habitação, a indústria e o sistema viário. E o Robert Moses é que vai ser, então, vai se intensificar a figura do Robert Moses como um papel atuante no planejamento e nas alterações na cidade de Nova York, né? E ele tem frases que são assim, que dizem muito sobre o pensamento dele, né? O urbanismo que não se faz um omelete sem se quebrar alguns ovos. Se referindo que iam ter que se desalojar algumas pessoas, prejudicar, se destruir algumas características dos bairros, alguns prédios importantes, relocar. Então, mostra um pouco o caráter impositivo da figura do Moses e do urbanista moderno, né? Ele era extremamente engajado, influente politicamente, tá? Então, o planejamento da cidade era muito influente, foi nomeado na coordenador da construção da cidade, né? Chefe do comitê de erradicação de assentamentos informais, comissário de parques. Nossa, então ele tinha um poder para ele, e também no seu ciclo privilegiado, a elite nova-iorquina, que então ele mandava e desmandava, tá? A gente pode até fazer, eu não vou falar aqui no vídeo, né, mas vocês podem pensar em figuras hoje, que ainda vivemos isso, né, na cidade de Pelotas, algumas figuras que também, às vezes, se aproximam do Moses, né? E então, a ordem do dia para ele nessa época era o lazer, a moradia e o local para os seus veículos, tá? Então, essa era a agenda, o urbanismo, a agenda da cidade para ele. Então, essa é um paradoxal. Dois personagens. Então, dela morte das cidades, que é acessível e é questionador, e vai passar essa mensagem que quem está lendo tem a capacidade
da sua cidade. E ela questiona essa questão de construção, essa questão que o urbanismo moderno não é uma construção de cidade, mas é um ataque, uma violência contra as cidades. Vai ter essa ideia de que a diversidade é igual à cidade. No tecido tradicional, tem as pessoas que estão enchendo esses tecidos feitos de edifícios velhos e novos, diversificados, espaços públicos acessíveis, né? Então, e as políticas habitacionais que estavam sendo implementadas pelo governo moderno, elas traziam ao contrário, traziam um isolamento das pessoas, né? E aí a gente tem essa visão então da Jacobs, que é uma visão de uma jornalista, que ela, diferente então do hábito, né, do que estava escrevendo do arquiteto urbanista moderno, né, ela tem o hábito de observar o comportamento humano em lugares na cidade, né. Ela mesma coloca que a melhor forma de planejar uma cidade é ver como as pessoas estão utilizando ela hoje, procurando os pontos fortes, né, e usando eles. E é para eles, para essas pessoas, como ela coloca, e não para os edifícios que a gente deve encaixar, deve fazer planos, né, nosso plano das cidades. Esses questionamentos, então, que a gente vai começar a reivindicar e as pessoas vão começar a se considerar que precisam reivindicar, então começam a questionar um especialista não sabendo tanto quanto deveriam saber, né? Quanto dizem saber. E então retomo aquela ideia que o problema que bate à porta, né? De relata no documentário e um dia bate à porta dela e o senhor do bairro da Harlem e vai falar sobre a questão da reconstrução, as coisas que estavam acontecendo, né? E no Settlement House, e aí é o momento em que ela é chamada para ver, né? Que toca assim como o Hamlet, naquela obra do Shakespeare, né? Chamado para ver um fantasma, para ver com os próprios olhos. A Jane Jacobs é chamada para ver com os próprios olhos o que o urbanismo o que o povo estava fazendo nesse bairro, estava fazendo com essa população que ocupava esse subdício, né? Então, aí vai se questionar a qualidade do lugar que estava se colocando as pessoas, né? O urbanismo, a qualidade do urbanismo, né? E o urbanismo não é a massa inerte na cidade, não é aquela massa de edifícios que estavam se construindo, né? O urbanismo seria as interações, as diversidades, né? Então, ela se pergunta, né, como funciona um bairro, uma rua, uma calçada. Começa a se elaborar, assim, uma nova teoria de como funcionam as cidades, né? E é o problema de uma complexidade organizada. Tem uma complexa e desordenada, mas que tem essa estrutura profunda entre o caos e o equilíbrio, né? Então, o caos começa a ser visto dessa forma, se olhado sem compreensão, visto como um sistema de ordem começa a ser diferente. Então, o planejamento, né, ele confronta essa ideia de complexidade organizada. E vai ser confrontado por isso. E aí começa a vir essa teoria da Jacobs, né? O urbanismo moderno, então, Le Corbusier, né, como visionário urbano, vai chegar a assessorar, né, e a base dessa ideia dele, é um visionário desse urbanismo, né? A gente tem aparece no documentário A Cidade Radiante, né? Vai sair lá da Europa
vai ser como se fosse assim, purgado, né? E vai entrar na América do Norte com tudo. Nos seus modelos também da habitação coletiva, né? O modelo, a palavra modelo é muito importante. E aí esse urbanismo tem uma visão abstrata como deveria ser o urbanismo. Nesse sentido, ele é utópico e ideal. Eles falam sobre a luz e o ar, discursos de montar essas coisas abstratas que vão assegurar, né, a forma profunda, a habitação profunda da cidade, essa ideia de que eles estão trazendo a luz e o ar para cidades que eram escuras. Então, uma coisa bem, talvez até parecendo assim, medieval, né? O modernismo está escondendo por trás desse discurso dele, né? Ele começa a dizer que está escondendo por trás interesses. Então, a forma de lucro que o urbanismo tem. E é o que chama a atenção do Moses e todo o grupo que estava por trás dele, que estava interessado nessa modernização de Nova York. Que é velocidade, formas construtivas baratas e permitindo uma grande quantidade de edifícios sendo construídos em massas, né? Então, essas premissas não estão entrando nos discursos dele de forma clara. Estão ali perto, né? Aí vem a questão assim que a Jacobs começa a levantar. As ruas começam a ficar desertas, né? Os edifícios que estão sendo feitos, né? Desses conjuntos habitacionais. E aí vem a questão da segurança. E quando a rua é usada, ela tem segurança. Quando a rua está deserta, não tem segurança. Então, aí tem o conceito dela de olhos das ruas, né? As janelas dos edifícios, das edificações que dão para as ruas, as pessoas são os olhos da rua, né? E ela coloca que os edifícios devem ser voltados para ruas e não as costas do edifício voltadas para ruas, né? Como acabam sendo feitos com os habitacionais. Quando vira as costas, está se tirando os olhos das ruas, está se deixando as ruas cegas, né? Ela coloca também que observar a atividade da rua é uma coisa atrativa e deve ser explorada, né? A rua vazia ela não é atrativa. Então, disso a gente está falando uma questão de mudança de perspectiva e como pensar a cidade também a partir do nível da rua. Que é uma coisa interessante, se vocês pegarem as representações, né, que Moses coloca da cidade, ou a gente bota Brasília, né, são representações que tem que estar num helicóptero, tem que estar no céu, tem que ser astronauta, né, tem que ser Deus, está nas nuvens. Porque para conseguir ter uma visão tão abstrata para entender então, a ideia, a concepção desse urbanismo. E a Jane Jacobs está querendo que bote os pés no chão, que seja do nível da rua. Então, uma mudança de perspectiva nesse sentido, né? Aí tem uma questão que aparece lá no documentário, que é estender a Fifth Avenue até Washington Square, né? E é uma primeira batalha que ela vai travar com os e vão ter protestos contra esses incessantes, né? Esse status quo, por uma luta por essa vizinhança pela cidade, né? A Jane Jacobs, como jornalista, ela tem uma destacada muito boa, né? Que ela coloca, tem uma fotografia emblemática que é a filha dela e uma outra criança, né? Fazendo uma cerimônia de amarrar a fita, né? Então, pegando assim, talvez uma linha como objeto é importante, né? Vai entrar nisso, mas é uma cerimônia de amarrar a fita, né? Criar laços no espaço, criar laços no lugar, versus uma cerimônia que era feita, que vocês vão lembrar, ainda é feito do corte de fita, de inaugurar obras públicas, inaugurar espaços públicos políticos, que o Moses fazia muito. Então ela faz uma pequena grande provocação, né? E aí começa uma briga que é muito boa, até que a
vocês leiam, e até sobre uma questão do feminismo, né, que poderia se também estar debatendo esse espaço da cidade, porque um grupo de mães começa a confrontar o Moses, e o Moses fica assim, pensamento super machista, e o homem que sabe dizer, que tem o saber, e aquele grupo de mães não poderiam estar escrevendo como esse espaço, como se deve se usar, como usam, e como elas devem aproveitar o espaço, né? Então, a gente tem o West Village de 1961, contra esse planejamento que estava sendo feito, foram feitas reuniões com moradores. Aí ela tem também uma outra sacada dessas publicidades, assim, vamos dizer assim, publicitárias, né? Que fizeram, as pessoas começaram a usar óculos com o X pintado, né? E as janelas também com os X, né? Então, como se estavam fechando os olhos da rua, né? Então, ela está colocando em prática essa teoria, né? Ela está colocando a teoria em prática. Em ações, e move ação também contra a prefeitura, né? A ação contra os planejadores, que estão censurando os desenhos, tá? E ela coloca que esses planejadores estão nas suas mesas de desenho, estão lá nos seus escritórios, e estão longe das ruas. É o lugar onde está distante das ruas, né? E eles estão destruindo a cidade pelo dinheiro. E apenas pelo dinheiro, pela novidade. E isso é um crime. É um crime. Quem que queria uma cidade completamente diferente? Quem que está querendo essa cidade idealizando? Né? Ou se o sítio privilegiado que dá pessoas. E é em nome dessas pessoas, mas não das pessoas que vivem aquela cidade, né? Então tem muitos interesses por trás que começam a ser desvelados, né? Tirado aquele véu. E é o capital, interesse econômico. E aí com isso também ela está questionando esse modelo corbusiano, né? A habitação coletiva como uma grande concentração de pessoas pobres que permite o controle e acaba sendo lugares de medo, a questão da própria remoção de negros, e aí começam a se questionar, então, o problema negro como o sem lugar, um lugar longe, inabitável, distante. E, pessoal, eu estou falando sobre isso e parece que eu estou falando sobre o Brasil, sobre questões que são tão atuais, né? A gente está falando sobre 61, sobre a década de 60, né? E são muito atuais, muito da nossa realidade brasileira, né? Então, esses lugares distantes, essas adaptações coletivas que estavam sendo construídas, começam a ser a revolução, começam a ter uma revolta que não foi prevista por esses modernistas. Né? As pessoas que tinham sido retiradas das suas práticas culturais, seu sentido de vizinhança, né? Sendo totalmente desconsiderado o seu capital social, e não foi dado nenhum investimento social para aquelas pessoas pobres. Né? Nenhum morador foi simplesmente escutado para saber como os espaços abertos podiam ser, né? Então, aí o documentário é muito denso, né, pessoal? Então, isso tudo eu estou passando assim, pesquisem no Deagle, eu já falei em outras disciplinas para vocês, né? Que é esse conjunto habitacional que vai ser incluído, que é um marco do fim do modernismo, né, desse pensamento. Então, Ué.
E nessa avenida, essa via expressa que estava sendo aberta no Bronx, tem uma outra frase que diz muito sobre o pensamento do Moses e desse modernismo, do urbanismo modernista internacional que estava sendo implementado. Ele fala assim: o fato de 2.000 pessoas não quererem a via expressa não quer dizer que ela não será construída. Então vem o quão impositiva e não democrático, né, essas decisões, né? As autoestradas, elas destroem os bairros que passam, né? E em Manhattan, né, essa via expressa ia totalmente contra destruir o bairro, né? Era um plano monumental versus confrontado a uma escala local da rua, do bairro, das pessoas. Então é isso que está se discutindo quando vem esse confronto entre grandes vias expressas e o impacto que elas trazem para onde elas estão passando, né? Que da Lower Manhattan, né? Que é finalmente interrompida em 1970 e é um exemplo que as pessoas podiam vencer, né? Que esse engajamento é necessário, as pessoas lutarem por suas cidades, lutarem para serem escutadas, né? Então vira um grande símbolo dessa luta, né? E o documentário traz, né, até uma reflexão posterior às ideias de Jane Jacobs, mas botando assim uma crítica, né, e trazem a China como aplicando o modelo americano de 1950, que é o Moses vitaminado, como colocam no documentário, né, intensificado. E isso está condenando as gerações futuras, a nova encarnação das ideias de Jacobs estão vindo. A gente tem o Yangel, tem diversos pensadores, né? E para criar uma cidade é necessário criar um domínio público e não densificar terrenos, né? Um terreno denso, justaposto ao outro, não é uma cidade, tá? Viver os problemas da cidade é diferente de ver os problemas da cidade de cima. Eu acho que esse é um aprendizado grande que os arquitetos urbanistas tiveram e ainda tem que ter com a Jane Jacobs, com a figura da Jane Jacobs, né? Outra bem pós-moderno, que é a Jane Jacobs, né, é duvidar da ciência e do conhecimento dos arquitetos urbanistas, das informações recebidas e de confiar nos próprios olhos, né? Então é um questionamento a uma razão científica e trabalhar com uma experimentação estética também, uma reflexão estética. Bem, e vai ter um episódio que é narrado ali no documentário, que é a Jane Jacobs sendo presa, né, numa audiência sobre a Via Expressa de Manhattan, e eles finalizam o documentário, né, falando sobre a cidade tendo essa ordem complexa, né, movimento e mudança, as duas coisas juntas, e colocam de forma bonita a cidade como um balé, né? Conjunto de papéis e peças distintas, cada pessoa, cada personagem, cada pessoa que vive, né, que se reforçam e compõem um todo ordenado, né? É um balé contemporâneo. E eu encerro então essa pequena aula, essa pequena revisão, né, que a gente tem a partir do documentário, do livro dela, Morte e Vida das Grandes Cidades, e também a relação, retomando aquela relação lá inicial que se fez com o Cidadão Kane, né? Para nós, como arquitetos urbanistas, é importante a gente repensar sobre a própria concepção que a gente tem
de o que é público, o que é privado, e mais ainda, o que é ser cidadão, o que é cidadania no nosso pensamento como planejadores urbanos, como urbanistas, né? Então vai ficar isso, eu vou fazer uma atividade, a gente vai fazer uma atividade que vai refletir sobre isso. A gente vai ver outros autores depois e a gente vai ver o quanto isso é importante ser debatido. Um abraço, pessoal, espero que tenham gostado da aula e fiquem em casa. Pessoal, todos de volta aí? Tem gente que ainda está voltando, né? Senhor, estou de volta. Então, vou ver quanto tempo eu vou conseguir deixar isso disponível. Infelizmente, eu ainda tenho que resolver a questão dos direitos autorais, né? Como eu recortei parte desses filmes, ou ainda... É o meu? Alguém tá com um problema de áudio, eu achei. Ah, pronto. Alguém resolveu para mim. Estão me escutando? Sim, estou te escutando. Tá. É que a gente fica meio na dúvida, né? Nessa aula, como eu não visualizo vocês e nem escuto, a gente fica preocupado se está falando sozinho. Dando continuidade, então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis buscar nessa primeira aula, tá? Eu retomei algumas coisas que a gente conversou lá no início, na primeira aula. Retomei coisas que foi falado naquele documentário do Urbanized, né? Que eu falei que era o resumo de toda aquela disciplina, né? Aquele documentário. E eu trouxe, então, eu retomo o documentário do Citizen Jane e eu vou passar um material para vocês, tá? Que é um PDF que ele tem um link para vocês visualizarem o documentário na íntegra. Tem outros documentários que vão ser colocados para vocês, vão ser mandados pelos links, tá? Que eu ia contar para vocês. E daí tem umas questões que a partir dessa aula eu queria levantar com vocês, tá? Eu vou abrir já para a gente abrir as discussões, o diálogo, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês o que está fazendo parte essa primeira aula, o que ela se conecta com as aulas que vão vir em seguida, tá? E vou colocar as questões, vou abrir aqui, vou espelhar para vocês a apresentação do PowerPoint, tá? Então prestem atenção um pouquinho. Que é só um minutinho. Eu vou abrir aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Tenho que botar isso aqui, será? Agora. PowerPoint. Não. Tá, não. Janela inteira. Janela do aplicativo. Compartilhar. Tá dando certo, pessoal? Vocês estão visualizando aí? Eu não tô... agora sim. Para mim ainda não. Deu, agora deu. Deu. Pessoal? Eu acredito que todo mundo viu, né? Só 2 confirmaram. Do processo de não, urbanização aos novos princípios do urbanismo. Isso, tá.
Então tá, isso aqui vai ir para você, tá? Vou passar aqui. Bem, pessoal, a partir dessas aulas que vão ter, a gente vai refletir sobre as questões, então, vão estar relacionadas com... Lembra que a gente fez um recorte de um tecido aí que eu passei, tinha aquela área que a gente ia analisar aí na volta da faculdade, lembram? Da Anhanguera. Então, a gente vai refletir a partir dessas questões o urbanismo, o pensamento do urbanismo em Pelotas, tá? E alguns conceitos, algumas questões me pareceram iniciais e que eu retomo nessa primeira aula. Eu achei interessante esse documentário da Jane Jacobs, porque ele nos retoma a questão da esfera pública, da esfera privada, tá? Esse conflito que é parte do nosso pensamento como urbanistas, né? Como é que a gente faz o desenho urbano, como é que a gente planeja as cidades. Então, tudo isso está envolvendo as questões que vão envolver essa concepção inicial. O que é da esfera pública, o que é da esfera privada. Uma outra questão que é importante, que eu provoco vocês a pensarem, é o conceito de cidadania, o conceito de cidadão. Quem é que tem voz na cidade? Quem é o cidadão? Para quem é que consegue exercer os papéis, que consegue ser ouvido, consegue ter a liberdade, consegue ser num regime democrático, num regime social das cidades? Como é que é essa questão da cidadania e do cidadão, né? Como é que eles estão aparecendo? E o documentário serve para a gente repensar, então, essa necessidade de um novo olhar. Não tem como a gente não abrir, aliás, eu não vi como não abrir, o melhor exemplo de abrir isso, novo olhar, sendo a Jane Jacobs, que trabalha a teoria das janelas, né, como os olhos da cidade, né? Alô? Tá, o pessoal ainda está na conexão, né? A questão da mudança de perspectiva, tá? Em que estudamos e planejamos nossa cidade. Então, trazer a Jane Jacobs e trazer o cidadão Kane, Citizen Jane, é uma questão de início, abrir o nosso pensamento de um ensaio. Eu estou propondo para vocês nós fazermos atividades que são do tipo ensaio, tá? Uma coisa que eu vou requerer de vocês, um processo bastante reflexivo, tá? Crítico reflexivo, tá? Essa é a produção de conhecimento que a gente vai ter na disciplina, tá? Aí, então, vem umas perguntas que eu estou colocando aqui para vocês, que vocês vão ter que responder nesses ensaios, tá? O que entende sobre racionalismo e funcionalismo na arquitetura e no urbanismo? Como e onde identificas ele no planejamento e no desenho urbano de nossa cidade, de nosso recorte da cidade, tá? Então, eu queria que vocês ainda seguissem, que seja pelo Google Street View, que seja pelo de memória que vocês ainda têm, e com colegas que moram nessa zona, tá? Porque eu sei que agora vocês são impedidos, muitos, de frequentar essa parte da cidade, ou toda a cidade de Pelotas, né? Mas que a gente procure esse material para a gente conseguir refletir sobre isso, tá? Eu queria que vocês conseguissem refletir essas questões que eu estou levantando, racionalismo, funcionalismo, no urbanismo, né? Como é que isso aparece na cidade de Pelotas? E aparece, eu tenho certeza que aparece. Mas eu queria que vocês colocassem em prática esse conhecimento, essas teorias, essas reflexões que a gente está fazendo a partir de uma análise da nossa cidade, tá? O que entende sobre o pensamento mais humanista no urbanismo? E aí, então, eu quero que vocês reflitam o que é isso, tá? Como e onde identificas que... Opa, tá duplicado aqui, depois eu vou arrumar. No planejamento e no desenho urbano de nossa cidade e de nosso recorte da cidade. Como pensar uma cidade mais justa? Quais olhares possíveis para novos desafios do planejamento urbano em Pelotas? Tá? Aí, continuando, pessoal, eu já estou apresentando para vocês, isso aqui são questões que a gente vai debater nas aulas, não precisam se assustar agora, tá? A gente vai continuar conversando sobre isso, tá? Então, olha aqui. O que destacas das mudanças nas teorias, nas ideologias do urbanismo, nas concepções de cidade e no processo de modernização? Isso é a temática principal das aulas que vão ter seguintes, tá?
eu vou depois, quando mostrar a minha tela de volta aqui, quando me filmar de novo aqui na webcam, eu vou mostrar para vocês um pequeno livrinho que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou mandar um PDF, tá? O livro da Jane Jacobs é um ataque ao urbanismo modernista. O Ian Gell, o livro dele é um manifesto para uma nova visão da cidade para as pessoas, tá? Então, vou convidar todos para pensar como é possível que uma epidemia, o Covid-19, pode nos levar a uma nova concepção de cidade, a novas teorias do urbanismo. Então, eu estou contextualizando a dificuldade que é criada, pessoal, a problemática que é criada para nós hoje, o momento que a gente está enfrentando, a gente diz assim, a gente está no olho do furacão. Talvez muita coisa que a gente está pensando nesse contexto é difícil. É bom quando a gente passa isso e a gente analisa a situação posterior. Mas vamos aproveitar que a gente está vivendo, estamos imersos e sentindo os medos, sentindo na pele, né, o confinamento, para refletir sobre isso, né? O que é uma Pelota sem pessoas? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão sentindo isso, né? Então, a Jane Jacobs também serve para isso, porque ela está pedindo, né, para os arquitetos e urbanistas e para os cidadãos, vão para a rua, vivam a cidade. E agora a gente tem que viver uma cidade, ao mesmo tempo não indo para a rua, né? Então, nesse paradoxo, né, que a gente vai ver também que a gente sente a importância, né? Na falta a gente vai sentir essa importância, a gente vai ser rasgado por esse assunto, tocado pela realidade. Então, e como você vê o preparo dela, da cidade, no caso de Pelotas, nesse acolhimento às pessoas? Quais as pessoas que são protegidas? Como o urbanismo fica envolvido nesse cenário de pandemia, tá? Quais as novas cidades de Pelotas? Eu estou provocando aqui, botando no plural, porque existem diversas cidades possíveis, né, pessoal? E quais a gente consegue imaginar nesse novo cenário? Tá. Aí mais uma questão. Com o uso de vídeos, desenhos, colagens, elaborar cenários futuros para o nosso recorte, para a nossa cidade como um todo. Tá. Então, vamos lá. Aqui tá os vídeos, tá? Que a gente tem para ver, tá? Esses diversos vídeos aqui que estão aqui. Aí vamos retomar agora. Vou abrir a tela, peraí. Pessoal, estão me vendo? Agora estou. Sim. Agora eu tô também. Vocês vão poder ver aquelas questões com calma. Quem não conseguiu anotar, não sei se vocês já tiraram foto, né? Mas eu vou enviar para vocês vão poder ver com calma. Vocês vão elaborar em grupos, tá? Então, vai ser o mesmo grupo, lembram que vocês tinham montado da atividade? Uhum. Vocês vão ter que se organizar e montar esse ensaio, tá? Esse ensaio vai ter o texto que vocês vão elaborar, na verdade, pode ser ele falado, tá? Vocês vão falar, vão apresentar na forma de vídeo ou imagens, aí uma apresentação PowerPoint com áudio, para vocês apresentarem essas questões que estão ali colocadas, tá? Os desenhos, falando assim para vocês, talvez vai ficar muito mais pergunta dessa aula, e aí eu vou responder como é que a gente vai responder essas perguntas através de desenhos, de imagens, de reflexão, como é que a gente vai responder, né? Isso na disciplina. Eu vou procurar orientar vocês, né, no horário de aula, aí a gente vai dividir em grupos. Hoje a gente está retomando isso. Fica alguma dúvida como é que a gente vai trabalhar nessas segundas-feiras? Vai ter a parte teórica, vai ter mais aula. Eu falei que ia apresentar o livro para vocês, né? Esse livro aqui, ó, podem ver que ele é pequenininho, né? Ó aqui, ó, comparado em escala com a minha cara, ó. Tá? Ele é bem pequenininho. Cabe na minha mão, que não é grande, tá? Esse livro aqui, eu vou disponibilizar ele em PDF para vocês, tá? A gente vai ter uma aula sobre ele depois, tá? E basicamente um material que aqueles conceitos eu vou trabalhar a aula que vem mais um pouco, e depois vai ter uma aula para a gente aprofundar isso, que são os novos princípios do urbanismo, tá? E a partir disso a gente vai fazer propostas de uma Pelotas futura, de um lugar da volta da Anhanguera, um lugar futuro,
com essas novas concepções, né? Como a gente poderia pensar em uma nova cidade, né? E é isso, eu queria saber se vocês têm críticas, vocês, como é que está sendo essa questão da aula à distância, queria abrir para a gente refletir sobre isso. Alguém me ajuda, alguém fala alguma coisa, eu quero saber se está funcionando. Vocês preferem que eu pare de gravar para poderem falar? Alguém ficou com alguma dúvida sobre as coisas que eu falei no vídeo, lá na aula, ou que eu falei agora, que quer tirar agora antes de eu parar de gravar? Pra mim tá ok, se tiver tudo bem lá no PDF, tudo direitinho, se for disponibilizado o PDF lá no AVA, ali no grupo de WhatsApp, pra mim tá fantasticamente ótimo. Vai estar tudo, e tem os links, Gabriel. Se tu viu ali no PowerPoint, quando eu passei, tem os links ali, né? Isso Viu? mesmo. Tá. Ali tu vai clicar no link e vai abrir essas questões todas, tá? Então tá tudinho, tá? Então eu te friso exatamente isso, assim, busca disponibilizar isso no WhatsApp e no AVA. Pra gente É isso que eu vou fazer. Não vai dar problemas, beleza? Beleza. Maravilha, então. Gabriel, não tem como disponibilizar aquele vídeo que está lá no YouTube Viva Live? Pendrive, não. Eu tenho como... Tu tem como baixar ele no teu computador agora? Não, eu te digo via Drive mesmo. Via o Drive do... Não tenho. O que eu posso, eu vou disponibilizar agora. Vai ser assim, ó. João, eu vou fazer assim, ó. Ele tá público, né? Nesse momento. Sim. Eu não sei quando é que eu vou ter que tirar ele. Eu vou disponibilizar agora, vou te mandar um link de uma coisa que baixa vídeo do YouTube. Pode ser? Eu boto lá no grupo agora. Aí vocês baixam ele. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. A TV aqui. Download. Alguém até que conhece aí, sabe algum bom? Eu vou usar aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Pronto. Coloquei no nosso grupo agora. Viram aí? Tá carregando. Conseguiu? Bem, mais alguém tem alguma dúvida? Essa questão do vídeo, da disponibilização dele, eu vou tentar resolver, tá? Aí, dependendo, podem entrar em contato comigo, eu vou tentar resolver para ele poder ficar público todo o tempo. Mas não posso garantir. Por isso que eu já mandei o link ali para baixar. Hã? Sugestão. Tá, eu acho que eu consegui baixar. O teu videozinho, meu velho, os direitos autorais estavam por causa do vídeo no fundo dele, né? Isso. Ninguém ia poder te botar direitos autorais porque tava a tua cara ali e tu tava falando, certo? Aquilo ali era um outro vídeo que já foi gravado. Então foi isso que eu achei. Utilizar apenas esse vídeo. Ninguém vai brincar contigo. Só o vídeo que eu gravei? Só o vídeo mostrando a tua pessoa. Tá bem, Ninguém tá vai bem. poder encrencar com isso, não é verdade? Foi o que eu pensei também. E como aquele vídeo tá todo editado, tá com cortes, tem uma imagem no meio, ele tá acelerado, eu achei que não iam encrencar com direitos autorais, porque na verdade eu não tô fazendo uma cópia, né? E a mesma coisa da entrada do filme do Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane ali, eu peguei só a entrada, deixei numa outra velocidade, trabalhei com a ideia só de capturas de tela. Eu já vi outras vezes no YouTube pessoas botando trechos de coisas e nunca vi isso dos direitos autorais. Eu vou ler com calma, pessoal, o que me mandaram,
e talvez seja uma coisa mais de susto, só que eu não, dependendo da forma como eu vou divulgar, talvez seja mais isso. Eu vou analisar e aí só que eu tive que, no meu susto, então eu já tirei de público, né? Para não ter perigo de eu receber um processo, alguma coisa do tipo. Mas, por enquanto, eu deixei, vocês acessaram, aí agora eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas vocês já têm o acesso, né? Agora, estão conseguindo acessar, né? Então, eu vou confirmar isso, que o Gabriel falou, porque não é o vídeo original, eu não fiz nenhuma cópia, né? Mas quanto ao conteúdo da aula, pessoal, eu queria só... Alguém colocou uma música aí, pessoal. É o momento da gente debater aqui, pessoal, mas não botem música, tomem cuidado aí, senão fica muito trancada a aula, fica muito confuso, muitos áudios. Quem? Pessoal, foi o Bolsonaro que estava falando aqui. Quanto a... o Sérgio. Quanto à questão do cidadão Kane, tá, no início, e cidadão Jane, só colocando assim, pessoal, o cidadão Kane, que eu coloco lá, que eu estava discutindo, ele é um filme de 1941, tá, pelo Ellis. Ele é feito... O cara só tinha 26 anos e ele faz o roteiro, ele dirige, ele contracena, então ele faz tudo, mas o principal ali é a história que ele está discutindo, né, e a forma como ele está filmando. Eu procurei refletir sobre isso, porque ele está contando a história de um magnata da publicidade que influenciava a história que ele está contando, na verdade, que é baseado, o filme que não é... que ele se baseou para escrever aquela história, é de um magnata que realmente existiu em Nova York, e o cara até fica bravo com ele, como eu contei lá na aula, e isso faz a gente pensar a concepção de cidadão, né? Quem é que tem e o quanto a ideia de cidadão também na cultura de massas, por isso que eu trouxe, né? Tudo isso tem a ver com essa modernização das cidades, a modernização no urbanismo. O processo de modernização é além da ideia do urbanismo modernista, tá? A urbanização vem desde o processo de industrialização, no começo do processo de industrialização. E essa concepção de modernização muda a ideia, a concepção que a gente tem de cidadania, tá? E o que a James vai conseguir trazer no documentário também mostra essa luta ou essa mudança da própria concepção de cidadão, a luta pela liberdade do ser, do usuário da cidade, em poder também ser escutado, em poder democraticamente definir e ser escutado na cidade, ser atuante, né, no processo de configuração da cidade, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, que é importante inicialmente, que é a cidade para pessoas do Yangel vai tirar bastante isso da Jane Jacobs, tá? Ele não vai ficar só refletindo só, vocês podem pegar muito, o pessoal fica falando os olhos da cidade, a questão da segurança. É mais do que isso, tá, pessoal? É a questão de uma mudança de concepção de quem determina e quais são as vozes. E também tem uma questão bem importante que eu falei lá na crítica que eu estou colocando e nas reflexões que eu tiro a partir do documentário, que é a mudança no pós-modernismo, um termo bem interessante para vocês prestarem atenção, que tem a ver com aquilo que eu pedi para vocês repetirem, sobre funcionalismo e racionalismo. O pós-modernismo é uma crítica ao modernismo, ou é uma crítica, ele é uma continuidade ainda no processo de modernização, assim como o Escher vai falar, tá? Que o pós-modernismo não quer dizer que se encerrou o processo de modernização, aliás, ele continua, é um processo contínuo, mas tem uma mudança de visão, uma mudança de paradigma da cidade do carro, da cidade racional, funcional, para uma cidade
das pessoas, como a gente que você vai colocar, tá? E era isso que eu queria procurar que a gente tivesse discutido. Pena que a nossa primeira aula ainda está meio truncada, a gente está se adaptando. E eu imagino que é por isso que vocês não estão falando tanto ou discutindo tanto. Espero que vocês coloquem em dia, vejam o vídeo, baixem o livro dela, tem disponível para PDF para baixar. Eu acho que eu não botei o link, vou até botar para vocês ali o link, para vocês baixarem o PDF do livro dela também, tá? Morte e Vida das Grandes Cidades, de Grandes Cidades, tá? Podem ver também em Angel, já vão vendo, tá, pessoal? A gente aproveitar esse momento que a gente está de quarentena aí, para se atualizar também nas leituras que são necessárias para a gente pensar as nossas cidades, pensar os nossos projetos, mesmo que eu não dou bola para o urbanismo, ele é importante, vocês vão ter ainda outros semestres e faz parte da nossa formação ética. A Jane Jacobs era jornalista, né, e veio colocar o dedo, vejam também então essa questão um monte de meninas que a gente tem, a maior parte aqui do público aqui que está me assistindo e da nossa sala de aula são mulheres, né, pensem a questão do feminismo também, o quanto é importante a Jane Jacobs ter conseguido ter voz, conseguir levar diversas mulheres a confrontar o Moses na época, né? Então tem um monte de coisas envolvidas, né? Bem, e a gente vai continuar a chegar até o contexto brasileiro, nessas críticas, nesse processo de modernização do pensamento do urbanismo. Tá, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje, não vou me estender, vou até encerrar aqui a reunião, a gravação, eu vou seguir um pouquinho para, se alguém quiser conversar comigo sem o vídeo estar gravando. Alguém quer falar? Eu tô ok, obrigado pela oferta. Pronto.